Olá, minha gente, olá pessoal, a todos meus seguidores do Senhor Jesus e aqueles que não me seguem e precisam aprender da palavra de Deus. Minha gente, como é triste a pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus de verdade, que apenas é uma enganação, apenas foi criado numa mentira, porque os outros contaram e é isso que está lá e pronto, e não vai verificar o que a palavra de Deus diz realmente o que é. As pessoas hoje em dia elas não querem saber da salvação. Algum dia desses aí atrás, eu tenho sido muito criticada, mas essas críticas para mim entram num ouvido e saem no outro, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que me apareceu e me mostrou a verdade. Pessoas que ficam aí com raiva porque eu fico falando sobre a palavra de Deus, que as pessoas que são católicas ou outra denominação que não adora Deus realmente como Ele é, diz que eu não pare de criticar, que isso é feio. Cada um tem a sua religião. Vejo os pessoal, eles são maus. O povo, eles são maus. Eles não entendem nada de Deus, acham que entende. Quando eles veem a verdade, algo que eles nunca viram, eles se transformam. Eles realmente mostram o verdadeiro eu que existe dentro deles. Eles não querem nem saber se eles têm salvação, de que forma ou não. Aí fica dizendo aí, tu não pode dizer que tu estás salva. Eu nunca falei que eu estava salva. Pelo contrário. A salvação a gente tem que conquistar todos os dias da nossa vida. Veja que a palavra de Deus diz que aquele que estiver em pé, olhe para não ver se cai. Então, por que eu falo? Porque Deus ele me escolheu para pregar a essas pessoas que estão nessa religiosidade e que acham que estão agradando a Deus e não estão. Porque se vocês querem agradar a Deus de verdade, então venha para o evangelho de verdade. Porque fora do Senhor Jesus não é evangelho de verdade. Se você vai para um lugar que não é adorar só o nome do Senhor Jesus, então isso não é evangelho de verdade. Porque Jesus ele falou. Por que vocês são tão difíceis de compreender as minhas palavras? Em certa ocasião, Jesus falou isso. Por que vocês são tão difíceis de compreender as minhas palavras? Por que é que vocês não querem ouvir a voz de Deus? Porque a palavra de Deus é a voz de Deus. É Deus falando com o homem, é Deus falando com a mulher. E se Jesus ele falou que aqueles que são idólatras, que cultuam imagem de escultura, que fizeram santos para si, para adorar. Hoje é dia de santo fulano, santo ciclano. Você está lá para adorar aquela entidade e não para adorar a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Como é que você diz que está adorando a Deus? Abre teus olhos, que Deus escolheu o povo dele para pregar aqueles que ainda não são povo dele, para conhecer a verdade. E a verdade da palavra, que é o Senhor Jesus, libertar dessas coisas imundas, dessas coisas que não tem nada a ver com Deus. Então, meus amados, a salvação a gente tem que lutar todos os dias. É todos os dias que a gente tem que lutar pela salvação. Ninguém pode dizer que é santo e ninguém pode dizer eu estou salvo. De maneira nenhuma. Porque a salvação a gente tem que conquistar todos os dias. Com a fé você consegue tudo. Agora a salvação é muito mais difícil. E é isso que as pessoas não querem entender. Elas querem a fé para elas conquistar tudo que ela quer aqui nessa vida. Tá achando que só através da fé tu vai ser salvo? Pode ser salvo sim, mas se a fé for realmente em Jesus. Se a fé for em Santo Expedito, em Nossa Senhora Aparecida, em Frei Damião, essa fé não é fé. Porque eles não têm poder.
Eles não existem. Eles não mandam no céu. Eles não pagou o preço que o Senhor Jesus pagou naquela cruz por mim e por você. São mentira, vaidade. Não tem nada a ver com Deus. E Deus, a palavra de Deus é para converter a gente dessas coisas que não tem nada a ver com Deus. Se a gente vai para um culto é para adorar o nome do Senhor Jesus do começo até o fim. Então entendam vocês poderiam dar glória a Deus, que tem o povo do Senhor Jesus escolhido para pregar que Ele é o caminho, a verdade e a salvação. E fora dele não há Salvador. Por quê? Porque tem a morte eterna e tem a vida eterna. Vocês não querem compreender o que é a vida eterna nem a morte eterna. Vocês querem partir desse mundo como se tudo aqui acabasse, pronto. E não é assim. Deus, Ele me mostrou, assim como Ele mostrou àqueles que acreditam nele, que não é assim. Então, se você quer viver essa verdade que a gente hoje em dia vive, procura na palavra de Deus. Não deixa as pessoas te ensinar, pessoas que não têm nada a ver com o Espírito Santo, que não entendem nada de Deus. Vocês acham que a sabedoria de Deus vocês vão encontrar aqui na terra, em escola de homens? Jamais. Sabedoria de Deus de verdade só vai encontrar aqueles que foram ungidos com o Espírito Santo do Senhor Jesus. Porque Ele mostrou dentro do coração a certeza, a verdadeira fé. Então, pare de dizer que a gente que fala na palavra de Deus, a gente critica a religiosidade de vocês. Nada disso. A gente quer que vocês saiam da mentira, do engano, porque vocês estão adorando imagem de demônios, de Satanás, e não Deus. Deus, Ele não precisa de imagens de pedra, de pau. Deus, Ele não tem ninguém que manda nele, é Ele que manda e pronto. Abre a mente para a verdade, e a verdade vai libertar vocês dessa escravidão do mal. E vocês vão servir a Deus de fato e de verdade, e vocês vão ver como é bom, como é glorioso servir o nosso Deus, sabendo que na veia de cada um de nós corre o sangue do Senhor Jesus Cristo, e não o sangue de mentira. Quem te criou é quem é dono de todo louvor e de toda adoração, assim como Ele disse. O Senhor Jesus, Ele falou para o diabo: só a teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Vocês estão dando culto à imagem satânica. Santos que não existem, que o homem foi que fez. Na palavra de Deus, só existe 3 que mandam no céu. O Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que é a palavra. Não se engane. A gente fomos escolhidos para pregar a palavra do Evangelho verdadeiro para vocês se salvarem, para vocês acreditarem e querer buscar do começo até o fim. Assim vocês vão compreender o mistério de Deus. Como é que vocês querem aprender a palavra de Deus se vocês pendem para outra coisa e a Bíblia Sagrada fica em cima do altar, escondida como se fosse nada? Vocês estão deixando Deus de lado e vocês não sabem. E ainda diz, a gente fuma adorar a Deus. Que ia adorar a Deus o quê? Deus, Ele quer aqueles que adoram em espírito e em verdade, não em boca de palavras. Aonde é que está Deus? Aonde é que está Deus numa imagem de escultura com um nome santo que não tem poder, que não existiu, que não tem força de nada? Abre a mente. Deus está aqui, ó. Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em você. Deus, Ele não habita em templo de mãos humanas, não. Se você ficar na sua casa, arrodeado, orando, nem que seja um, ou que seja dois, ou que seja 3, mas no nome do Senhor Jesus, orando por Jesus, glorificando a Jesus, Ele diz que estaria no meio. Não é templos, não. O templo é a gente que somos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aonde a gente estiver, se for falar da palavra dele, do começo até o fim, falar do que Deus fez, do que Deus fará, do que Deus vai fazer, do que Deus está fazendo, e assim dar glória pelo sacrifício que o Senhor Jesus ele fez por mim e por você, aí sim você está agradando a Deus de verdade. Deus ele não se compara com mentira, com ilusão do mundo, não.
Então para de estar falando que a gente critica a tua religião. A gente já saímos de lá porque Deus nos tirou. Ele nos mostrou dentro do nosso coração que Ele é a verdadeira sabedoria, que Ele existe. E que essas coisas não passam do boneco de pau, que não pode fazer nada por mim, por você. Foi imagens que Satanás colocou na mente dos homens para que eles se desviassem do foco que é Jesus, do objetivo que é a palavra. Então, creia para se salvarem. Vocês estão achando que o inferno é de brincadeira? Só vai para o céu quem aceita Jesus. E quem obedece os seus mandamentos. Ainda tem mais essa. Porque crê em Jesus, muitos creem. Mas não obedece, então é mesmo que nada. Fica aí a dica para vocês e que vocês respeitem a Deus. Religião não salva ninguém. E eu vou falar até o fim. Porque foi para isso que Deus me chamou, para mostrar a verdade, para vocês se salvarem. E não pense que eu nunca disse que eu estou salva. Cada dia a gente tem que estar diante de Deus, a gente tem que se policiar, se vigiar, para ver se a gente não cai, para ver se a gente somos salvos no dia que o Senhor Jesus voltar. Então busca o que é verdadeiro. No sangue das tuas veias corre o sangue do Senhor Jesus. Não é sangue de pau, de pedra, de madeira, que não pode fazer nada por você, não. Quem te criou do ventre da tua mãe, criou teus ossos, colocou em ti um fôlego de vida, foi Deus. É Ele que é merecedor de honra e de glória. Passou disso, é diabólico. A palavra de Deus diz que tudo que é da terra é diabólico, é maldiçoado. Porque não vem do céu, mas é da terra. Então aprende a respeitar a Deus e sair dessas mentiras enganosas de religiosidade. E quer saber, os católicos, como eu já fui lá, os católicos não servem a Deus. É melhor eles nem ir para a igreja, porque tem mais como eles, mais chance de eles entrarem no céu se eles saberem da palavra de Deus, pegar uma Bíblia e ler em casa. Não pense você não, que eles ensinam que é Jesus não. Eles dizem que é Jesus, quando chega lá já diz que é Maria. Coroar uma imagem de escultura, que nem Maria não é. Maria está repousando, assim como os outros estão repousando, e quando for na volta do Senhor Jesus, ela vai ressuscitar com os demais. Então aprende isso, busca sabedoria em Deus de verdade, que você vai se salvar naquele dia. E para de ficar dizendo que eu estou criticando a religião de vocês. Não, eu estou falando a verdade, coisas que ninguém fala para vocês, porque não sabem, não foram ensinados pelo Espírito Santo. Não precisa morrer e voltar para saber que Deus ele é o único de ser adorado e louvado. Sim, todos aqueles que conheceram a Deus pela palavra e ele converteu, morreram sim, morreram. Aquela mente pecaminosa, daquele engano, dessas coisas aí que a gente se via, que era tudo mentira do diabo, para a gente não chegar na verdade, que é Jesus, o único que nos resgatou das trevas, é Ele que nos resgata das trevas, Jesus. Então vocês estão nas trevas, assim como a gente estava. Agora a gente somos luz, por isso que vocês nos odeiam. Vocês não aceitam, porque vocês estão nas trevas e vocês não aceitam. Porque a luz, ela manifesta, ela tudo dissipa. E vocês não querem vir para a luz. Vocês querem viver nas trevas. E o salário do pecado é a morte. Somos pecadores. Mas quando a gente recebe Jesus, Ele nos limpa pelo seu sangue carmesim. E a gente não precisa ficar agarrado com essas coisas não, porque a gente tem poder de Deus para a gente sair dessas coisas e não querer mais. Sabendo que a verdadeira sabedoria, sabendo que a verdadeira salvação está em Jesus e mais ninguém. Então aprende isso. Aprende para tu se salvar, tu e tua casa e tua família. Veja que a palavra de Deus ela diz: se creres, verás a glória de Deus. Eu criei, eu vi a glória de Deus. Eu vi quem Ele é. E por isso estou aqui para dizer para vocês, se salvem. Saia do meio dessas pessoas que só faz mentir, só faz enganar.
Você vai para um templo achando que lá eles vão pegar a palavra e vai falar de Jesus, o sacrifício que Jesus fez por vocês, porque é a palavra que fala com as pessoas e transforma. Chega lá, já vai falar não sei em quem. Isso aí não é servir a Deus. Deus, ele não está de um lado, Deus, ele não está no outro, Deus não está dividido. E ele diz mais ainda que a glória dele, ele não dá a imagens de escultura. Por isso que nesses lugares a gente não vê e nunca vai ver o poder de Deus se manifestar, porque ele não está lá. Agora, quando você sai daquele lugar e você bota os pés para fora, Deus está caminhando com você. Entende isso? Deus está em você. Agora você quer que teu Deus seja um Deus de mentira, um Deus de plástico, um Deus que tu pode comprar, um Deus que tu pode colocar em cima de uma parede, de uma banca. Abre a mente. Jesus, ele falou que aqueles que procuram sabedoria, como a prata e o ouro, eles acharão. Vocês não estão procurando a verdade. Então tá que quando fala da verdade, vocês não querem aceitar. E vocês vão achar ruim muito. Porque foi para isso que o Senhor Jesus escolheu a gente. Para dizer que Ele é a vida e a salvação. E que por Ele, ninguém vai a Deus. Então acredite, para você se salvar. Acredite enquanto é tempo para você buscar a sua salvação todos os dias aqui na palavra. Como você viver, como você se afastar dos amigos que não é de Deus. Como você ter santidade na sua vida. Se afastar da mentira, da hipocrisia. Quantos homens não tem aí? Vive uma religião, acha que tem Deus na vida e vive traindo a esposa. Veja, não temem a Deus, por quê? Porque a religiosidade, ela não dá temor ao homem, ela não dá temor à mulher. A religiosidade, ela faz as pessoas se aproximar do pecado e viver à toa, como se a pessoa não tivesse Deus na vida. Mas Jesus não, Jesus é conserto. Jesus é conserto, Jesus é salvação, Jesus é vida. Então você era para dar graças a Deus, que Deus nos escolheu para falar da verdade, para vocês se salvarem, buscar ao Senhor Jesus. De fato e de verdade, Ele se mostrar forte na vida de vocês. Amém? Paz, Senhor Jesus, Shalom Adonai.